Amados irmãos, nós vamos retomar aqui a série de estudos que nós estávamos fazendo da exposição do livro de Atos dos Apóstolos. Nós tivemos uma interrupção no mês de maio. Mês de maio nós celebramos aí o mês da família, tivemos palavras voltadas à família, mas nós estamos já há alguns meses estudando o livro de Atos, desde o capítulo 1, e chegamos ao capítulo 19. Eu quero então ler com os irmãos Atos 19, nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo 20. Atos 19, de 1 a 20, nós vamos caminhar até o final, a cada domingo aí, até o capítulo 28, com a graça do Senhor. Atos 19, a partir do verso 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aleluia! Quero pensar com os irmãos sobre o seguinte tema: o poder do Evangelho na transformação de vidas e da sociedade. E é isso que nós lemos aqui nesse texto, no capítulo 19 do livro de Atos. Nós estamos aqui na 3ª viagem missionária de Paulo, e o Evangelho chega à cidade de Éfeso. Nós lemos isso no capítulo 18, no versículo de número, a partir do versículo 18, nós vamos perceber que o Evangelho estava chegando na cidade de Éfeso. Mas Paulo, Atos 18, havendo permanecido ali
muitos dias. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então, Paulo tem uma rápida passagem em Éfeso, depois ele vai retornar, depois o texto vai dizer no capítulo 19, que ele vai, então, retornar à cidade de Éfeso. A cidade era um centro comercial, político e religioso, muito importante naqueles dias. Havia o grande templo de Artemis, né, em latim, Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e Éfeso disputava com as cidades de Alexandria e Antioquia como os principais centros comerciais daquela época. Durante o governo de César Augusto, Éfeso se tornou a capital da província romana denominada Ásia, atual região ocidental da Turquia. Então eu queria pensar no contexto e também em alguns fatos relevantes que aconteceram aqui, que nós podemos perceber aqui nesse texto. Então o contexto é o retorno dos apóstolos a Antioquia, que preparou o caminho para o antigo desejo de Paulo de estabelecer um centro cristão em Éfeso, né? E Paulo passa por ali e ele começa a pregar. Nós vimos aqui no capítulo 18, depois ele vai retornar para fazer um grande trabalho ali por 2 anos, pregando o evangelho naquela localidade. Então eu queria fazer alguns destaques relevantes nesse contexto. Primeiro, Paulo estabeleceu um posto avançado em Éfeso ao pregar na sinagoga e deixar ali o casal Priscila e Áquila. Então nós percebemos que Paulo chega primeiramente em Éfeso, no verso 19 do capítulo 18, e ele pregava nas sinagogas. Ele entrou na sinagoga e começou a pregar, como era costume de Paulo, sempre no lugar onde havia uma sinagoga, ele se dirigia ali para começar o ministério de pregação, né? E ele então, quando se retira, no primeiro momento, Priscila e Áquila permanecem em Éfeso, e isso foi importante. É um casal firme, né, no evangelho, que pôde também dar assistência certamente às pessoas que ouviram o evangelho inicialmente pregado por Paulo na sinagoga. Depois o trabalho, um segundo fato relevante é que o trabalho ganha um pouco mais de dinamismo com a chegada de Apolo. Nós percebemos isso, e Apolo ele foi cuidado por Priscila e Áquila. A partir do versículo 24 aí do capítulo 18, nós vamos perceber que nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Percebam o que a Bíblia fala a seu respeito: homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. E aí Priscila e Áquila tomaram-no consigo e começaram a dar mais instruções a respeito do caminho de Deus. É isso que nós lemos aí no versículo 26, né? Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Fizeram um trabalho de discipulado, investiram na vida de Apolo, perceberam o potencial nele, perceberam o fervor, zelo pelas Escrituras, e que ele poderia ir mais longe, né, se de fato ele recebesse acompanhamento, instrução de um casal mais maduro na fé, né? Esse é um princípio importante. O princípio do discipulado é a missão da igreja, né? E vejam que isso foi muito importante também para o progresso da evangelização em Éfeso, né? A pregação de Apolo e esse apoio muito importante de Priscila e Áquila. E é interessante, nós percebemos o resultado disso, lá no versículo 28 do capítulo 18, o texto diz que com grande poder, falando de Apolo ainda, ele convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. E esse é um ponto importante para nós, dentro da missão que recebemos como igreja.
porque a mensagem que temos a anunciar, ela tem Jesus como seu centro, né? A mensagem cristã, a mensagem do Evangelho de Jesus, ela se fundamenta na pessoa e na obra do Senhor Jesus. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nos conta uma grande história, né? A grande história da redenção. E a centralidade dessa história está na pessoa de Cristo. Por isso é interessante nós percebemos aqui, a última parte do versículo 28, que nesse trabalho de pregação de Apolo, o texto diz que ele provava por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Por meio das Escrituras. E aí nos lembramos daquela passagem de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, que eles ali estão relutando um pouco, né, em acreditar na ressurreição, eles não reconhecem Jesus no primeiro momento. E aí Jesus traz à memória deles a Escritura, as Escrituras, e chama-lhes a atenção dizendo: ó nécios e tardos de coração, né, em crer em tudo aquilo que os profetas disseram a meu respeito, tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Nas 3 divisões da Bíblia dos judeus, do Antigo Testamento, é assim que eles dividiam: lei de Moisés, profetas e salmos. Jesus está dizendo: em todas as Escrituras eu estou no centro, tudo converge para mim. E é isso que Apolo está fazendo aqui, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. E nós precisamos ter essa visão, amados irmãos. Quando nós anunciamos o Evangelho, Cristo precisa ser exaltado, a sua obra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo diz a Timóteo que ele, desde a infância, conhecia as sagradas letras que o podem tornar sábio, puderam-no tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo. Esse é o trabalho das Escrituras, revelar a Cristo, revelar o Redentor, o Salvador, aquele que muda histórias, aquele que muda famílias, aquele que transforma cidades, aquele que muda a sociedade, quando de fato Ele se torna o Senhor, o centro da nossa vida. Na quarta-feira nós meditamos um pouco sobre a questão das evidências da salvação. Quando nós somos regenerados pelo Senhor Jesus, Ele se torna o centro da nossa vida. Tudo vai girar em torno dele, o senhorio dele passa por todas as dimensões da nossa existência, da nossa vida, família, trabalho, ministério, relacionamentos, dinheiro, cosmovisão. E a Escritura, mais uma vez, nos chama a atenção para a centralidade de Jesus. Ele é o centro do universo, Ele é o centro do Evangelho, Ele é o Evangelho. Louvado seja Deus, porque nós conhecemos essa palavra, e esse é o trabalho que eu e você devemos fazer como cristãos. Independente do tema que estamos conversando, independente do assunto que estamos desenvolvendo com alguém, Jesus precisa ser o centro, porque Jesus é o Cristo. O texto diz, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. O outro fato relevante também no desenvolvimento do Evangelho em Éfeso foi o encontro com os discípulos de João Batista, né? Isso aqui aponta para o ministério de Paulo em Éfeso como uma reedição do Pentecostes. Mas que experiência gloriosa, os 7 primeiros versículos aqui do capítulo 19, né? Como Deus é bondoso, como Deus é generoso em habitar vidas, em atuar em corações. Não, aquilo só aconteceu lá no dia de Pentecostes, há uma reedição aqui, para outras pessoas que não estavam naquele dia lá em Jerusalém, e Deus teve graça, misericórdia, e revestiu aqueles crentes que ouviram a pregação, a mensagem, Paulo conversando com eles aqui, receberam a imposição de mãos, e veio sobre eles o Espírito, e eles começaram a falar em línguas e profetizarem, foram revestidos para a obra do ministério, né? Graças a Deus, porque o Senhor continua revestindo crentes do seu Espírito para o avanço da sua obra. Aqui não é para
autoglorificação, aqui não é para vaidade espiritual, mas é para a obra de Deus. Tudo que está acontecendo aqui nesse capítulo, os milagres extraordinários, libertação de pessoas, são evidências de que o Evangelho é genuíno, que a mensagem pregada por Paulo era genuína, sobretudo num contexto religioso complicado em Éfeso. O templo de Diana, muitas práticas de artes mágicas, de feitiçaria, de muitas coisas relacionadas assim a esoterismo, né? Então é nesse contexto que o Evangelho chega, numa cidade estratégica, e Deus então atuando poderosamente para que o reino de Deus avançasse. Aliás, se você percebeu o verso 8, é exatamente sobre isso que Paulo estava falando. O texto diz, na segunda parte do verso 8, que ele estava dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Quando o reino de Deus chega, as trevas são dissipadas. Quando o reino de Deus chega numa casa, a vida de Deus chega. O espírito de morte precisa ir embora. Quando o reino de Deus se estabelece num coração, uma nova vida passa a ser vivida. A partir do novo nascimento, e nós somos trazidos do império das trevas para o reino de Deus. Então há evidências. Quando o reino de Deus chega, Paulo diz que chega alegria, justiça, paz, alegria no Espírito Santo, com as marcas desse reino. Graças a Deus, porque isso continua acontecendo. Toda vez que uma vida se rende ao amor de Jesus, é transformada pelo poder do Espírito Santo, ela se torna cidadã do reino dos céus. E as marcas do reino se estabelecem nessa vida, nessa família, nessa cidade e nessa sociedade como um todo. Louvado seja Deus por isso. Há também um outro fato relevante no avanço do Evangelho em Éfeso, foi que, à medida que a mensagem da soberania de Deus foi anunciada do reino de Deus, ela prevalece contra a oposição. Primeiro, há uma oposição judaica, depois há uma oposição pagã, mas Deus, o Evangelho de Deus, o reino de Deus prevalece nessas duas realidades. E aqui nós olhamos para a soberania de Deus. Os irmãos percebam que Paulo, como de costume, foi para a sinagoga, versículo de número 8. Durante 3 meses ele frequentou a sinagoga, e ali ele falava ousadamente, ali ele dissertava e persuadia com respeito ao reino de Deus. Aí vem uma oposição, porque isso faz parte do ministério cristão. Nós vemos vidas se convertendo, vemos vidas sendo regeneradas pelo poder do Espírito, mas vemos também oposição. Foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos e continua sendo assim com a igreja, até o final, né? E aí no versículo 9, a palavra diz que alguns dos judeus se mostravam empedernidos, né, com coração duro, coração de pedra, também se mostraram descrentes, diz o texto, falando mal do caminho, e possivelmente na sua versão, caminho com C maiúsculo, né, relacionado a Cristo, que é o caminho. Assim, era uma das maneiras que a igreja era chamada, né, os do caminho. Aleluia! Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí, por conta dessa oposição tão dura, tão direta, a palavra diz que Paulo sai dali, aparta-se dali, e ele vai discorrer diariamente, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então há uma oposição dos judeus, e Paulo vai se dirigir à escola de Tirano. E é interessante, irmãos, que nós vamos aqui enxergar a soberania de Deus. Aquilo que aparentemente foi uma derrota, né? Aquilo que aparentemente foi um revés na missão, Deus usa isso para a expansão do Evangelho. Deus usa essa situação para que o seu nome fosse engrandecido. A escola de Tirano era uma sala para palestras, onde filósofos,
falavam ali, né? Era um espaço para retórica, para pregação, para fala, para discussão. Também mestres itinerantes passavam pela escola de Tirano, e o texto diz que Paulo fez isso durante 2 anos. Agora veja o resultado disso, irmãos, versículo 10, durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto os judeus, aqueles que rejeitaram na sinagoga, como a gregos, gentios. Então, amados, o reino de Deus, ele não pode ser abalado por nenhuma situação. Ah, não, veio uma perseguição, o que vai ser da igreja agora? O que vai ser da igreja? O que vai ser da pregação do evangelho em Éfeso? Sai da sinagoga e aluga uma sala, vai para uma sala alugada, vai para a escola de Tirano, vai para um espaço onde as pessoas estão interessadas em ouvir as notícias, enfim, os ensinamentos. E a Bíblia diz que toda a Ásia Menor, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra de Deus. Deus transforma maldição em bênção. Deus transforma circunstâncias difíceis em bênçãos. Foi uma realização extraordinária. Toda a Ásia Menor ouvir o evangelho. O texto não diz que toda a Ásia Menor creu, não. O texto diz que toda a Ásia Menor ouviu o evangelho. Crer é uma questão da soberania de Deus. Mas Deus abriu as portas para que todas aquelas pessoas pudessem ouvir o evangelho. Obviamente que toda a Ásia Menor, tendo ouvido, também se deve ao testemunho daquelas pessoas que iam se convertendo, que testemunhavam diariamente nas suas tarefas diárias, à medida que se convertiam. E aí é o impacto do discipulado, da pregação, do ensino, do discipulado. As pessoas vão multiplicando, replicando essa mensagem. Por isso, esse grande alcance, né? Mas que tem início na pregação lá na sinagoga e depois na escola de Tirano. Os comentaristas dizem que as igrejas de Colossos, Laodiceia, Hierápolis e talvez algumas das igrejas citadas em Apocalipse 2 e 3 foram fundadas durante esses 2 ou 3 anos de ministério. Então vejam, irmãos, como o Senhor trabalha, né? Como o nosso Deus, Ele abençoa quando o trabalho é feito em seu nome, quando o evangelho é anunciado com fidelidade, quando o povo de Deus é fiel à missão, ao Senhor e à missão que foi dada pelo Senhor. Deus abençoa, mesmo em circunstâncias difíceis. Nesse momento nós estamos vivendo isso. Circunstâncias difíceis, templos fechados, prédio fechado, mas o corpo de Cristo em missão. Amém, amados? Deus usando ferramentas para que a sua palavra seja divulgada, para que vidas sejam tocadas pelo seu Espírito, pela palavra, pela pregação do Evangelho. E Deus então é fiel, porque Ele é soberano. O apóstolo estava falando do reino de Deus. Há um rei que governa sobre nós, que é o Senhor Jesus. Ainda, irmãos, estamos caminhando para o final aqui consideração desses fatos relevantes. Uma outra realidade que nós vemos foram as manifestações de curas através de Paulo. Isso também fez crescer a visibilidade do Evangelho, à medida que o Evangelho pregado por Paulo foi contrastado com o fracasso daqueles exorcistas ambulantes. Os irmãos percebam aqui que nesse movimento de pregação do Evangelho, de conversão de vida, de libertação de pessoas, surge aí uma oposição, podemos dizer assim, de pessoas querendo status espiritual. Verso 11 diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. O versículo 12 diz que pessoas eram curadas, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante das quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. Os espíritos malignos se retiravam. E eu chamo a sua atenção que tudo isso no contexto da pregação do Evangelho. É promessa do Senhor. Os sinais acompanham os que creem.
no nome do Senhor, à medida que o evangelho é pregado, os sinais vão se manifestando. Para quê? Para confirmarem que aquela mensagem é do céu, que aquela mensagem é de Deus. Não é para engrandecer o pregador, não é para dar status a uma igreja local, não, é para que o nome de Jesus seja glorificado. Então essas maravilhas, esses sinais, libertação, tudo isso tem conexão com a missão, com a pregação do evangelho. Não é algo solto, não é algo assim para dar, envaidecer as pessoas, os ministérios. Não, aqui Deus cura para confirmar que a sua palavra é a verdade, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. A prioridade é essa, que vidas sejam reconciliadas com Deus através da obra de Cristo. Agora, Paulo está pregando num ambiente complicado, difícil, do ponto de vista religioso, espiritual, e aí há grandes manifestações de Deus, o que pode acontecer no nosso tempo, e acontece também. E aí, amados irmãos, vem uma manifestação estranha, a partir do versículo 13, e alguns judeus exorcistas ambulantes, alguns comentaristas dizem que voltados à prática de magia, tentam lidar ali com libertação de possesso de espíritos malignos. E eles então tentam usar o nome de Jesus dentro da sua visão religiosa, como se fosse um nome mágico, O texto diz: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então o texto diz aí que eles invocavam o nome do Senhor Jesus sobre possesso de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, era uma família, de exorcistas ambulantes, de gente aí lidando com o sobrenatural de uma forma equivocada, invocando artes mágicas, magia e daí por diante. E aí o texto diz que o espírito maligno disse a eles, verso 15: conheço a Jesus, e como conhecem, e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? O diabo puxou lá uma lista, procurou o nome dele, não achou não. Imagine, gente, você querer lançar a mão da autoridade de uma outra pessoa. E aqui foi interessante porque eles estavam usando o nome de Jesus como se fosse um nome mágico. Isso fazia parte da cultura religiosa deles. Era mais um nome. Só que Jesus não é mais um nome, Jesus é um nome sobre todo nome. E aí, amados irmãos, eles foram envergonhados. Satanás queria dar um status para eles, e aí poderia dizer assim: está vendo, é a mesma coisa que Paulo faz, eles fazem também. É o espírito do engano, Só que o Senhor é maravilhoso, e o Senhor reverteu aquela situação. Versículo de número 16, e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Sem a autoridade de Cristo, sem nascer de novo, não tem poder sobre o diabo. A Escritura diz em Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro precisa se sujeitar a Deus. Você que tem enfrentado ataques malignos, sujeite-se a Deus, sujeite-se a Cristo, e você vai ser vitorioso sobre todo ataque do inferno na sua vida, em nome de Jesus. Porque Jesus triunfou sobre os principados e as potestades. Agora vejam, irmãos, o que acontece. Verso 17, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vitória do Senhor, do reino de Deus, contra as investidas das trevas, contra a oposição da perseguição dos judeus. Aí Paulo vai para a escola de Tirano e o evangelho cresce. Contra as investidas malignas, vidas são libertas, há temor do Senhor, e a palavra diz: o nome de Jesus era engrandecido.
Mas ainda, o último fato relevante que eu quero destacar é que a prova do poder do Evangelho na transformação de vidas e da sociedade é observado na confissão pública dos pecados e na queima de livros de artes mágicas e feitiçaria. O texto diz, versículo 18, versículo 19, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Aleluia! Irmãos, o Evangelho de Jesus produz mudança, transformação, numa vida, numa família, numa cidade e em toda uma sociedade. Quando verdadeiramente a mensagem fiel do Evangelho é anunciada, quando vidas são regeneradas pelo Espírito Santo, tem a sua cosmovisão transformada. E como nós temos visto isso, durante tantos anos que caminhamos pela graça de Deus no Evangelho, famílias sendo restauradas. Eu já conheci pessoas que diziam, olha, antes de conhecer o Evangelho, o dinheiro do meu trabalho entrava na minha casa e num final de semana aquilo ia embora, com bebidas, com vícios variados. E depois esse dinheiro, após a conversão, começou a multiplicar, por causa da bênção de Deus, Deus libertando vidas de tantas coisas. E aí a família começa a se desenvolver. Pessoas têm o desejo de retornar aos estudos. O Evangelho emancipa pessoas. Pessoas voltam a valorizar a família. Pais voltam a cuidar dos seus filhos como deveriam, investem na educação dos seus filhos. O Evangelho transforma as nossas vidas. Jesus passa a ser o centro da nossa vida e nós vivemos para a sua glória. Tudo isso que aconteceu tem uma fonte. O versículo 20 nos explica: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A mensagem fiel do Evangelho, cujo centro principal, eixo principal é a obra gloriosa, a pessoa e a obra gloriosa de Jesus, em sua morte, em sua ressurreição. A partir daí, Deus estabelece, usando essa mensagem, o Espírito Santo opera uma regeneração, um novo nascimento. E aí Deus começa a estabelecer mudanças, evidências dessa mudança, nos relacionamentos, no trabalho, na família. Aí nos dá uma missão no mundo, muda a nossa cosmovisão e nós passamos a viver para a glória de Deus. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. Que bênção poder um dia ter ouvido essa mensagem gloriosa, que Deus salva o pecador, rebelde contra Ele, que resiste ao seu amor, que resiste ao seu governo, que insiste em tentar viver sendo Ele mesmo, esse homem, essa mulher, o dono da sua vida, com todas as limitações. O Evangelho nos mostra que nós não podemos viver sem Deus, que nós nascemos separados de Deus, mas Deus entrou na história através de Jesus, o seu Filho, para nos reconciliar com o Pai, para nos dar vida nova, a partir do Evangelho, a partir da mensagem transformadora do Evangelho, como aconteceu em Éfeso. Deus transformando vidas, Deus transformando famílias, mudando aquela sociedade, revertendo toda aquela situação religiosa complexa, lidando com bruxaria, feitiçaria, artes mágicas. O Evangelho prevalece, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Que você possa crer em Jesus Cristo, reconhecendo o seu senhorio, vivendo para a glória dEle, em nome de Jesus. Quero concluir, amados irmãos, essa breve reflexão,
pensando rapidamente em algumas questões para orarmos e praticarmos. Primeira questão: como igreja de Cristo, confiamos no poder do Evangelho para a transformação de vidas e da sociedade. Assim como esses irmãos amados no primeiro século, Apolo, Priscila, Áquila, Paulo, e toda a igreja do Senhor Jesus, que anunciaram o Evangelho. Paulo diz aos Efésios: estou incumbido da defesa do Evangelho. Eles acreditavam que só o Evangelho podia mudar estruturas, corações, vidas, famílias e a sociedade. Será que nós cremos no poder do Evangelho? Ou será que nós fomos fascinados por alguma ideologia humana? Será que nós achamos que haverá uma outra forma de mudança nessa sociedade fora de Cristo? Irmãos, a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz, que Jesus é o mediador entre Deus e os homens, que Deus usa todas as estruturas humanas, mas Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tem poder sobre tudo, sobre circunstâncias adversas. Vimos aqui no texto. Será que nós cremos como igreja? Se nós cremos, nós devemos pregar. Paulo diz: nós anunciamos porque nós cremos. Criei, por isso anunciei. Se nós verdadeiramente cremos que o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que a obra de Jesus é suficiente, que Deus só pode salvar o homem por meio da sua graça, mediante a fé em Jesus, anunciemos o Evangelho, a tempo e a fora de tempo, para a glória de Deus. Segunda questão: como igreja devemos pensar como devemos aplicar o exemplo de Priscila e Áquila com Apolo em nossos dias. Irmãos, o discipulado é o coração da missão de Cristo no mundo através da igreja. Temos feito isso, começando dentro da nossa casa. Você tem discipulado os seus filhos? Seus filhos não têm podido ir à escola nesse tempo, alguns estão estudando em casa, mas você tem estudado a Escritura com seu filho, com a sua filha, tem orado com ele, tem mostrado a diferença do Evangelho, do reino de Deus, para o império das trevas, para os reinos desse mundo. Então, querido, é um tempo importante para nós resgatarmos aquilo que é a essência, o principal de tudo: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tem ordenado, tudo. As professoras da escola dominical têm feito um trabalho de gravar histórias e mandar para os meninos. E ontem, umzinho, Gabriel, filho do Alexandre e da Ana Lúcia, ele gravou a história, ele contando a história. Alguns têm mandado o vídeo deles fazendo as tarefas, as atividades que as professoras têm proposto, e ele contou a história de Noé, quase com a mesma entonação lá das professoras. Que coisa interessante. Palavra sendo assimilada, palavras fazendo a diferença. E o pai já mandou a mensagem hoje todo feliz, deve estar até chorando agora, de tanta alegria. O Evangelho, irmãos, Paulo diz: a palavra de Deus não está algemada. Aleluia. Pastor, estamos desesperados para voltar. Irmão, calma, querido. Nós estamos seguindo a direção do Senhor, orando a Deus, não desesperados, porque o Evangelho continua avançando. No tempo certo nós vamos voltar. Houve igreja na Alemanha que voltou de forma errada, 100 pessoas foram contaminadas. Nós preservamos a sua vida é mais importante. Vai chegar o tempo em nome de Jesus, mas enquanto esse tempo não chega, a missão continua, meu irmão. Continue falando do Evangelho, testemunhando do amor de Deus, descansando na graça do Senhor, em nome de Jesus. E por último, para nós orarmos, como devemos encarar as adversidades do nosso tempo, quando lemos na Escritura que o reino de Deus cresce diante das adversidades. Acabamos de ver aqui, Paulo está na sinagoga, pregando durante 3 meses, aí o texto diz que os judeus empedernidos e descrentes, falando mal do caminho,
Paulo chegou à conclusão, não vale a pena continuar aqui, aí vai para a escola de Tirano, diz o versículo de número 9, passou a discorrer diariamente na escola do Tirano, durou isso por espaço de 2 anos, toda a Ásia Menor ouve o Evangelho. A porta se fechou na sinagoga, se abriu na escola de Tirano, e a Ásia Menor ouviu o Evangelho. A rejeição dos judeus permitiu que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Aleluia. Porque Deus é soberano. Deus está trabalhando nesse tempo. Deus está fazendo maravilhas, salvando, curando, transformando, libertando vidas. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O texto diz que Apolo provava por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Jesus é a figura central do universo, do Evangelho, da obra de redenção. E Ele quer ser também o centro da sua vida. E a palavra de Deus, diz o verso 20 do capítulo 19, naquele contexto, prevalecia, crescia e prevalecia, porque ela é a palavra de Deus, não é a palavra de homens. Pessoas confessavam publicamente os seus pecados, traziam livros de artes mágicas para serem queimadas, porque o Evangelho é o poder de Deus. Eu quero dizer para você que me ouve, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, e fica pensando, como é que é possível a minha vida ser transformada? Não há porta fechada para Deus, não há vida que não possa ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Creia em Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele há de fazer maravilhas, te confortar, te sustentar. Não é uma promessa de vida fácil, nunca foi, mas é a promessa de que Ele vai estar contigo, comigo, conosco, até o final. O apóstolo Paulo diz, eu sei quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até o dia final. Que a sua vida esteja nas mãos desse Jesus maravilhoso. Que você possa, a partir da conversão, da obra do Espírito Santo na sua vida, da regeneração, e nós oramos para que Deus alcance você com a obra da regeneração, porque a partir desse momento haverá uma conversão genuína e uma nova vida vai se estabelecer em você, na sua casa. Creia nisso em nome de Jesus. Se renda ao amor de Deus. Receba Cristo como Senhor da sua vida, para a glória do Senhor. Vamos orar nesse momento? Em nome de Jesus, vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Você que ouve a palavra, é uma oportunidade de você abrir o seu coração ao Senhor. Mas também como igreja, vamos orar, considerando esses fatos que nós falamos aqui. Importância do discipulado, a visão de que Deus opera em circunstâncias difíceis e também o poder do Evangelho. Nunca abra mão, querido, de pregar o genuíno Evangelho, não se envergonhe do Evangelho, para a glória de Deus. Deus e Pai, obrigado, porque nós pertencemos ao Teu reino, Senhor. O Senhor nos trouxe, nos libertou, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Nesse reino nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. E agora, Senhor, nós somos cidadãos do reino dos céus. Louvado seja o Teu nome. Obrigado pelo poder da Tua palavra. Obrigado pelo poder desse Evangelho maravilhoso. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho do reino. Bendito seja o Teu nome. Eu quero orar agora por vidas, Senhor, que se encontram prostradas, reconhecendo que precisam ser de mudança na sua vida e não sabe por onde começar. A Tua palavra diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. O Senhor tem vida nova, o Senhor tem transformação para pessoas, assim como Tu operaste em Éfeso no primeiro século, usando Apolo, usando Priscila e Áquila, usando Paulo, usando aqueles discípulos para pregarem no seu dia a dia. E aquelas igrejas foram fundadas, Senhor,
e nós cremos que o Evangelho continua crescendo através do testemunho de homens e mulheres regenerados, transformados, revestidos do Espírito Santo, como aqueles discípulos o foram em Atos 19. Ajuda-nos, Senhor. Estenda a tua mão, como tu fizeste através de Paulo, realizando milagres extraordinários, libertando vidas, Senhor, para a glória do teu nome. E nós clamamos agora pelos nossos queridos que ainda não foram salvos, que o Senhor converta os seus corações a ti. Entregamos os nossos vizinhos, os vizinhos da igreja. Entregamos, ó Pai, toda essa localidade, os vizinhos de cada um de nós, das nossas casas, Senhor, que essas vidas sejam tocadas pelo Teu poder. Entregamos a nossa nação, Senhor, que essa nação seja impactada pelo Evangelho genuíno de Jesus, que haja um derramar do Teu Espírito, Senhor amado. Vivemos um tempo de tanta animosidade, mas a nossa bandeira é o Evangelho. Nós cremos que o Senhor transforma. E nós entregamos vidas, Senhor, vidas que se preparam agora para manifestações, para irem às ruas, pensamentos antagônicos. Senhor, livra pessoas da morte, livra, Senhor Deus, de serem ceifadas pelo diabo, por ideologias humanas, Senhor, mas em nome de Jesus, que haja paz nessa nação, que a Tua mão se estenda, que a Tua igreja prevaleça com o Evangelho, não como instituição que se vangloria, mas como instrumento da expansão do Teu Evangelho, do Teu reino. Usa-nos, ó Pai, como discípulos do Senhor nessa terra. Entregamos assim, Pai, as pessoas que estão enfermas, entregamos aqueles que estão infectados, que estão numa UTI, num respirador, que a Tua mão seja sobre essas vidas. Entregamos a Eliane, esposa do pastor Flávio, em Tuas mãos. Entregamos todas as vidas que nessa hora estão entre a vida e a morte, mas Tu és o Deus da vida, Senhor. Cura pelo Teu poder. Entregamos cada família que nessa hora ouve a palavra, que a mão do Senhor seja sobre essas vidas, Senhor amado, para a glória do Teu nome. Sopra o Espírito de vida, Senhor, sopra o renovo do Teu Espírito sobre cada um de nós, renovando e fortalecendo-nos na fé em Jesus, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém.